chegou com chuva e tudo, estão aqui, né, Luquinha? O sol está chovendo tão forte no litoral, então, né, Sol? A gente vai no programa de hoje mostrar a situação da chuva em toda a região, né, Luquinha? Boa tarde para você. Boa tarde para você que está aí em casa. Bora lá começar o programa, que tem muito perrengue hoje para a gente resolver, mas não antes de falar sobre a nossa mensagem do dia para alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar o coração. Não permita que o outro tire de você a sua alegria ou o seu ânimo, porque se alguém vier até você e desejar mau humor, despejar, né, aquele mau humor, vem só com reclamação, palavras rudes ou desafetos, lembre-se de uma coisa, você é quem escolhe como é que vai ser o seu dia. Não adianta você falar, aquela pessoa me deixou assim. Não, você é que escolhe como é que vai ser o seu dia. Esse é o nosso toque de hoje. Luquinha, o que tem no programa? Só o avião com problemas no motor consegue pousar com 128 passageiros a bordo e Justiça decreta a prisão de mais um suspeito no envolvimento do assassinato de uma família em São Paulo. Esses são os contatos para você participar do programa. Aí você aproveita e participa também dos sorteios no Face, um super kit, produtos da Tracta, Polipet, Cooper e Ortovip, tudo isso. Curtiu, marcou 2 amigos, compartilhou, você já concorre, viu? Quero também falar para você desse super kit cheio de produtos do café brasileiro. Para concorrer é muito fácil. Você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar. Delicioso para você, tudo isso pode ser seu, tá bom? E quem participa ao vivo pelo telefone, fazendo pergunta, tem 4 vales também para almoço delicioso no restaurante Consciência, no centro de São José dos Campos. Já para semana que vem, esse almoço, sexta-feira, tem um sorteio. Bora conversar então? Hoje é dia de aprender muito no dia do seu direito. Antes, bora para beijo, Luquinha, que você me mandou aqui. A dona Terezinha Parpieri, ela tem 86 anos, que linda. E assiste falando. Adora a gente, só diz que assiste a gente todos os dias. Um beijo para a senhora, viu, dona Terezinha? Bom, bora lá. Vamos falar sobre o seu direito hoje. Pensão por morte. O que é a pensão por morte? Quem pode receber? O que mudou com a reforma da Previdência? Será que os benefícios continuam o mesmo? Por exemplo, você casou. Sim. Aí o marido ou a esposa partiram dessa para melhor. Aí você casou outra vez. Aí o fofo, a fofa também resolveram partir dessa para melhor. Sim. Você pode receber 2 benefícios? Nossa, mas se for assim, então vão se casar várias vezes. Então. Porque aí você vai garantir. Mas será que pode? Não sei, eu não sei. Ele saiu, sabe de onde? De Joanópolis. Ah, ele é gente boa. Se bem que ele estava na Bahia. E está aqui, ele que é especialista em Previdência, doutor João Badari. Doutor João, advogado. Vou obrigado. te falar, viu? Dá um investimento aí, ó. Eu tenho umas amigas que vão ganhar muito. Porque é viúva negra, quase. Tem gente que é viúva negra mesmo, né, doutor? Será? Fiquei curioso agora. Vamos saber daqui a pouquinho. Obrigada, viu, João? A gente sabe da sua agenda e já veio dando entrevista, já fala pelo caminho, mas está aqui com a gente. Antes da gente falar quem pode, quem não pode, o que foi mexido, como é que fica, o que é a pensão por morte? Pensão por morte é um benefício devido pelo INSS aos dependentes daquele segurado. Vou dar um exemplo. O pai falece e deixa a esposa, o filho. Então, o INSS presta mensalmente um benefício para a família. Na falta do mantenedor, os dependentes recebem um benefício do INSS. Isso para quem recolhe? Obrigatoriamente. Para quem não recolhe, não tem pensão por morte? Não. Existe o BPC, que é o LOAS, ele não vira pensão por morte. Ok, então. Então, se você paga mensalmente, recolhe imposto, você tem direito. Agora a gente vai ver até onde vai esse direito. Tem enquete, né, Luquinha? Tem sim. Vamos participar você aí de casa para conversar com a gente também? @falando nisso Band, já curte a fotinho de hoje, acessa os nossos stories e responde. A Bia falando do Carnefolia. Ah, não tá aqui ainda, Sol. Não entrou. Ah, entrou sim. Tá aqui, ó. Você sabe como funciona a pensão após a morte de alguém? 87% não entende, Sol, como que funciona. E a outra perguntinha é, você sabe quem tem direito de pensão após a morte de alguém? 90% não sabe. Então vamos entender. Antes a pensão por morte era como? E agora, com a reforma da Previdência, ficou como? Tá. O que mudou principalmente na pensão por morte? A forma de cálculo, o quanto você vai receber. Os dependentes continuam os mesmos. A esposa, os filhos, até mesmo um irmão, pode ser um dependente. Isso daí depende do grau do parentesco. Mas vamos lá. O que mudou de cálculo? Antes a pensão por morte, ela era paga como uma aposentadoria por invalidez, se ele ainda não era aposentado. E a aposentadoria por invalidez era calculada em 100% do valor do benefício.
Se a pessoa já era aposentada e falece, aquela pensão que ele deixa também era de 100%. Agora não. Agora são 60% do valor do benefício, mais 2% a cada ano contribuído, a partir de 15 para a mulher, a partir de 20 para o homem. É um pouquinho complexo, mas eu vou dar um exemplo. Falece o José. O José ele tinha 30 anos de contribuição. A família, a esposa, os filhos vão receber 60% mais 20%, que é aqueles 10 anos que ele trabalhou a mais, acrescido de 2% ao ano. Ou seja, 60 mais 20, 80% do total. E o que acontece? Você recebe por cota, é de 50% mais 10% a cada dependente. José morreu, deixou a esposa 60% daquele valor de 80%. José morreu, deixou a esposa e 2 filhos 80% daqueles 80%. Então é um pouquinho complexo, mas em suma vai diminuir o valor do benefício. E antes, se o José estava indo para o trabalho e falecia, era considerado acidente de trabalho, era de 100%, agora não mais. Não? O trajeto do trabalho, seja para ir trabalhar como para voltar, não é mais acidente de trabalho, não é mais considerado por lei. Então, 60% mais 2% ao ano. Ok, então. Bom, estão perguntando aqui realmente aquilo que o Luquinha falou, as viúvas negras, né? Elas continuam recebendo 2, 3 pensões, mesmo aquelas que são aposentadas? Daqui a pouquinho a gente vai responder para elas, viu? E é normal também demorar para sair esse direito ou não? Tem uma querida que está 2 anos esperando e ela quer saber, a gente já faz a sua pergunta, mas bora ficar bem informado com as notícias da redação. E mesmo sem casos confirmados aqui no país, o governo federal decretou estado de emergência para o coronavírus. Nós vamos aos detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está posicionadíssimo na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, para o Lucas e também quem acompanha o Falando Nisso. O Sol chega a 427 o número de mortos devido ao coronavírus. E aqui no Brasil, o governo já se mobilizou para trazer de volta os brasileiros que estão em Wuhan, epicentro dessa doença lá na Ásia. Vamos às informações com a repórter Carolina Vilela. O Brasil entrou em estado de emergência de saúde pública para o coronavírus. Por enquanto, não há confirmação da doença no país. São 14 casos suspeitos, 7 em São Paulo, 4 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina e 1 no Rio de Janeiro. Outros 13 casos foram descartados. Mesmo assim, o Ministério da Saúde elevou o nível de alerta para 3, último da escala de classificação de risco. O decreto vai viabilizar que o governo adote medidas como contratação de profissionais de saúde, compra de equipamentos e a repatriação dos brasileiros que vivem em Wuhan, cidade chinesa onde começou o surto do novo vírus. Quando chegarem aqui, esses brasileiros deverão passar por uma quarentena. E para garantir que isso aconteça, o governo enviará uma medida provisória ao Congresso Nacional. A expectativa é que as famílias cheguem ao Brasil até sexta-feira. Ficou definido ainda que será feita uma quarentena por 18 dias para evitar qualquer risco de transmissão, já que o vírus permanece incubado durante 2 semanas. Os brasileiros ficarão em alojamentos individuais. O governo avalia fazer a quarentena em Goiás. Segundo o Ministério da Saúde, dos 55 brasileiros que moram em Wuhan, 40 manifestaram interesse em sair da China, mas os números ainda não estão fechados. Pois é, e uma força-tarefa foi montada, desta vez em Belo Horizonte, Israel, para vacinar os moradores afetados pelas chuvas e evitar aí a proliferação de doenças. O número de mortos nos temporais subiu para 58. Virando um pouquinho a página, Israel, os governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro, trocaram farpas, acusações durante interrogatórios aí na Justiça sobre um esquema milionário de corrupção no transporte público do Rio. Foi um toma lá da cá, né? Foi muito, né, Sol? Rio de Janeiro é uma bagunça, digamos assim, né, Solange? O caminho dos ex-governadores voltaram a se cruzar agora em depoimento ao juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas. Sérgio Cabral, que é ex-governador do Rio de Janeiro, disse que Pezão participou do esquema de corrupção, ou seja, um esquema fraudulento, desde o primeiro dia de governo, com valores que chegam à casa de 30 milhões de reais. Quem traz os detalhes direto da capital fluminense é o repórter Fernando Davi.
Luiz Fernando Pezão, em liberdade condicional, chegou a pé, acompanhado do advogado, para o seu primeiro interrogatório. Ele foi marcado no mesmo dia do depoimento de seu padrinho político, o também ex-governador Sérgio Cabral, já condenado a 281 anos de prisão. Cabral foi preso em 2016 e Pezão 2 anos depois, o primeiro governador detido no exercício do cargo. Os dois são acusados de receber propina dos empresários de ônibus e de desviar até 5% dos contratos firmados pelo governo do estado durante as suas gestões. Cabral foi o primeiro a depor. Disse que Pezão participou do esquema de corrupção desde o primeiro dia de governo e deu detalhes sobre uma reunião com empresários de ônibus para o pagamento de propinas. Mensal, em torno de R$500 mil. Para o executivo, havia também os valores do legislativo, mas isso é uma outra história. E R$30 milhões para o Pezão na campanha eleitoral e 8 milhões para mim. Segundo o Ministério Público Federal, Pezão recebeu 40 milhões em propinas. Na primeira vez que ficou frente a frente com o juiz Marcelo Bretas, ele negou as acusações e fez um desabafo sobre só ter sido ouvido hoje pela primeira vez. Isso é uma inverdade, uma mentira grande. O pagamento de propinas de empresários de ônibus também motivou a prisão do promotor aposentado Fábio Bonazza. Ele foi detido em casa na manhã desta segunda-feira em um desdobramento da Lava Jato. De acordo com os investigadores, Bonazza recebia uma mesada de R$60 mil para arquivar processos e vazar informações em benefício dos empresários. A Justiça também determinou a apreensão dos bens do promotor no valor de R$1.300.000. A defesa de Bonazza nega as acusações. Você vota no cidadão para governar seu estado, o cidadão vai lá e rouba. Você tem alguém da justiça que você deve acreditar que vai fazer justiça, vai lá e rouba. É só por Deus mesmo, Luquinha. Difícil mesmo, né? Só comentar sobre a chuva que castigou as estradas da região na tarde de ontem. Até agora o trecho de Serra da Tamoios está interditado. E a gente fala ao vivo com o gerente de operações da rodovia, Vigano Schneider, que está na central de monitoramento da estrada, ajudando e dando para a gente informações. Boa tarde, Vigando. Eu queria entender como está a situação da Tamoios neste momento. Boa tarde a todos. A Tamoios está temporariamente fechada a partir das 16 horas e 15 minutos de ontem. Tivemos 2 incidentes na madrugada em função do alto volume de chuvas, que após o fechamento ainda choveram 70 milímetros no período da noite e da madrugada, o que acabou ocasionando 2 pequenos deslizamentos. Num deles uma árvore e no outro uma pequena quantidade de terra. Nada alarmante, mas aconteceu. Então a segurança foi mantida e o objetivo é a segurança do usuário. E continuamos fechados, até porque existe o risco ainda, existe a previsão de mais chuva. E qual que é a alternativa que a gente tem que indicar, então, para quem deseja fazer essa viagem até o litoral? Quem tiver que fazer uma viagem de extrema urgência, tem que fazer através da Oswaldo Cruz ou da Mogi Bertioga. Ou adiar a viagem e fazer num outro momento até que a coisa se restabeleça. Até porque a própria Caraguatatuba também, como se soube, teve um volume de 245 milímetros de chuva em curto prazo de tempo. A gente tem imagens de um comboio também. Isso está funcionando? Quando que isso aconteceu? Na verdade, foi realizado um comboio de descida para os que estavam aqui no Planalto aguardando e também um comboio de subida. O objetivo é não deixar, além dos problemas que já existem nas cidades do litoral, se agravar ainda mais por falta de abastecimento. Então, o objetivo de descer os caminhões que estavam parados desde o dia de ontem, foi feito o comboio de descida com a escolta da Polícia Rodoviária, o de descida e o de subida também. E só os momentos nos dirão o que fazer, né? Os próximos momentos, as próximas horas. Então não tem uma previsão. Se houver mais chuva, não há possibilidade. Do contrário, serão feitos novos. Sem previsão, então, para voltar aí o tráfego pela Tamoios, então, né? Por hora, não existe
essa previsão. Obrigado, viu, Vigando, pelas informações. Bom trabalho para vocês. A gente sabe que deve ser muito complicado mesmo resolver, né, Sol, e conseguir manejar toda essa situação. Mas obrigado mesmo. Então vamos entender agora como então aí tá o trânsito em outras cidades e estradas, na verdade, que cortam aqui nossa região. O Céu vai atualizar pra gente. A Dutra, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Lucas. O motorista não encontra nenhuma adversidade para quem segue tanto em direção ao Rio de Janeiro quanto em direção a São Paulo. Nesse momento, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista faz boa viagem em ambas as direções. Como disse o Vigando Schneider, a alternativa para quem desce para o litoral norte é a Mogi Bertioga e a rodovia Oswaldo Cruz. Na região do Vale do Paraíba, Oswaldo Cruz já com trânsito um pouco mais pesado para quem desce em direção a Ubatuba, desde o trecho taubatiano da rodovia. Lucas. Obrigado, Céu. A gente tem imagens que a gente recebeu aqui, na verdade, a Rádio Band Vale FM, de ruas alagadas, avenidas. Isso foi em Caraguatatuba, né, Sol? Foi em Caraguá. Olha a situação, Sol, que susto para quem está por lá. Todo o litoral norte foi muito castigado, viu, Luquinha? Triste demais, né, Sol? E a gente vai entender, então, se a chuva vai dar uma trégua ou não para agora à tarde. E a gente adianta que não. Aliás, previsão de chuva forte para o fim da tarde em toda a região, especialmente no litoral norte. Em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 21 graus, mínima de 15. Chove por lá. Aqui no Vale também chove. Em São José dos Campos, máxima de 26. São José do Barreiro e São Luís do Paraitinga, máxima de 27 graus. Chuva forte no litoral, máximas de 27 em Ubatuba e em São Sebastião. Bora ver a semana em Taubaté. Agora à tarde chove, máxima de 27. Aliás, durante toda a semana tempo instável, viu? Inclusive sábado, máxima de 30 graus. E no próximo bloco a gente comenta com vocês que nervo que deu acompanhar, né, Sol? Nossa. Esse avião da Air Canada que fez pouso de E emergência. você lembra que eu falei do sonho que eu tive do avião? É verdade. E ficou sobrevoando durante muito tempo para queimar combustível. A gente já explica para vocês, mas foi um grande susto. E hoje também tem dicas de energia com a EDP. Olá, eu sou a Sabrina, gestora da EDP, e vou falar sobre facilidade de pagamento da conta de energia. Não saiam daí.